João capítulo 15, versículo 1, o Senhor Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Toda a vara ou o ramo em mim que não dá fruto, ele atira, e limpa todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto ainda. Então olhe para mim, por favor. O Senhor Jesus, ele faz aqui uma comparação do que é estar na presença de Deus. Ele faz uma comparação com algo muito comum naqueles dias, que era, a maioria daquelas pessoas viviam do campo e sabiam muito bem o exemplo que Jesus estava dando. Ele disse: eu sou a videira, e vós os ramos. O ramo que não der fruto, meu Pai, que é o agricultor, remove. Mas aquele que dá fruto, o meu Pai, que é o agricultor, que é o lavrador, ele limpa, ele aduba, ele cuida para o quê? Para que produza mais frutos ainda. Então nós entendemos que dentro da igreja só existem dois tipos de pessoas: o ramo que dá fruto e aquele ramo que não dá fruto. Amém? Então o que Jesus ensina? Ele ensina que, assim como no campo o agricultor é o maior interessado que o ramo dê fruto, e por isso ele rega, por isso ele limpa, por isso quando ele percebe que a árvore está fraca, ele aduba, ele dá mais alimentos para aquela árvore, ele faz tudo o que ele pode e tudo que é necessário para o ramo produzir frutos. Mas ele sabe que existem ramos que ele pode dar tudo, mas mesmo assim ele não vai dar, porque ele está seco e não quer produzir, e por mais que ele limpe, por mais que ele trate, por mais que ele molhe, por mais que ele coloque adubo, é perda de tempo. Então estes, depois de todas as tentativas, não tem outro jeito, ele será o quê? Cortado e arrancado fora. Mas há outros que não. Há outros que, ao serem limpos, ao serem tratados, eles naturalmente vão produzir frutos. O Senhor Jesus faz isso conosco, Deus faz isso conosco. Quando nós entramos por aquelas portas, Deus nos limpa. Quantas pessoas estavam aqui que eram viciadas? Quantos de vocês estavam aqui que tinham desejo de suicídio? Quantos de nós vivíamos com malícia, vivíamos no pecado, e Ele nos limpou, Ele nos limpa. Quantos de nós chegamos aqui fracos, pensando em desistir? Quantas vezes você já entrou aqui de rastros, e Ele te fortaleceu, Ele te regou com a palavra dEle? Então Ele é o agricultor que quer nos ver produzindo frutos, e para isso Ele nos investe em nós. Esses frutos que Ele quer ver em nós, são os frutos do Espírito Santo. Você lembra lá quando nós pregamos em Gálatas no capítulo 6, sobre os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, longanimidade, que é a paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São frutos que são produzidos por aquelas pessoas que estão ligadas à videira, que quando são regadas, é natural que elas produzam. É natural que onde não havia amor, só havia ódio, passe a haver amor. Aonde não havia alegria, só havia tristeza, passe a haver alegria. Aonde não tinha paz, o ramo que não tinha paz, que vivia aflito, passe a ter a paz. O ramo que era ansioso, passe a ter mansidão, paciência, longanimidade, que significa paciência. Aquele ramo que tinha um mau feitio, que era agressivo, que brigava com todo mundo, até dentro da igreja arrumava confusão, ele passa agora a produzir os frutos do domínio próprio, da mansidão. Então, esses frutos têm que acontecer na vida de quem está ligado aonde? À videira. Amém? E aí ele diz, versículo 3: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, quando nós ouvimos a palavra, é que essa limpeza acontece. Daí a importância de você vir domingo pela manhã.
Às vezes você não entende o porquê que nós, todas as reuniões durante a semana, a gente sempre termina as reuniões falando sobre a importância de você estar aqui domingo de manhã, ouvindo essa palavra. Por quê? Porque é quando esse processo que eu acabei de falar acontece. O momento em que Ele vai tratar, que Ele vai limpar, que Ele vai nos alimentar, é esse momento aqui, desta reunião de domingo de manhã. Se você de repente é aquela pessoa que você nunca tem tempo, às vezes você tem tempo para muitas coisas, mas sempre no domingo de manhã acontece alguma coisa, você é aquela pessoa que às vezes vem, às vezes não vem, é aquela pessoa que não dá importância para esta reunião. Então Deus, por mais que Ele queira tratar você, Ele não pode, porque é quando nós ouvimos a palavra, e não é ouvir uma vez apenas. Você observa aí no tempo verbal deste versículo, quando Jesus disse: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Não é pela palavra que vos disse, mas pela palavra que vos tenho falado. Ou seja, não é uma coisa que você ouviu uma vez e já é o suficiente. Jesus estava dizendo: eu tenho vos falado. Ou seja, você ouve hoje, depois, e é nessa constância que é feita esta limpeza. Como por exemplo no ramo. Se o ramo for tratado uma vez e esquecido, ele vai secar, ele vai morrer. Então, assim como o ramo, ele precisa ser tratado constantemente, é necessário que constantemente você esteja ouvindo a palavra. E não é a mesma coisa quando você ouve em casa, no rádio, quando você ouve pela internet, não é a mesma coisa. Porque uma coisa é quando a palavra vai até você, e outra coisa diferente é quando você vem até a palavra. Há pessoas, e eu já fiz visita em hospitais, eu já fui visitar pessoas acamadas, eu já fiz reuniões no presídio, e eu sei que há pessoas que o sonho delas era poder estar aqui. Eu já visitei pessoas que estavam na igreja há muitos anos, e que agora estão acamados, não conseguem sair de casa, não podem sair de casa, mesmo que quisessem, não podem sair, e que elas choram ao dizer: olha, meu sonho é ficar bom para voltar a assistir uma reunião na igreja. Você não sabe o que é você visitar uma pessoa que está meses no hospital e ela dizer: eu tenho sentido falta das reuniões de domingo pela manhã. Mas infelizmente muitas pessoas que têm saúde, muitas pessoas que podem estar todos os domingos, não têm a mesma sede que essas pessoas que gostariam e não podem estar, elas têm. Amém? Eu já conversei com pessoas que vivem no estrangeiro, que estão em países onde as igrejas são distantes, não temos tantas igrejas, pessoas que ao domingo fazem centenas de quilômetros. Eu conversei com um casal lá em Leiria, que vive na França, numa zona da França, onde eles fazem todo domingo 200 quilômetros para ir à igreja, e não falta um domingo. Mas tem gente que mora aqui ao lado da igreja e não tem a mesma sede que essas pessoas têm. Então por isso, há ramos que dão frutos e outros que não. O problema não está na videira, porque se o problema estivesse na videira, nenhum ramo daria fruto. Mas se um ramo dá e o outro não, o problema só pode estar onde? No ramo. O problema não está em Deus. Não é Deus que não quer dar frutos em você. Você tem que avaliar se você está com a sede que deveria estar ligada à videira. Amém? Ele continua dizendo, versículo 4: estai em mim, ou como dizem algumas traduções, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo de si mesmo não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara e secará. E os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Você observa aí nesses 3 versículos, que em cada um deles, Jesus repete essa expressão: se estiverdes em mim, e eu estiverdes em vós.
Em outras traduções, se permanecerdes em mim e eu permanecer em vós. E isso nos mostra que já desde os dias de Jesus, essa era a grande dificuldade que Deus encontrava para fazer com que as pessoas dessem frutos. Não é falta de vida na videira, é falta de ramos que estejam ligados à videira. Por isso Jesus disse: se você estiver em mim, se você permanecer em mim. Olhem para mim, por favor. Há uma diferença muito grande entre aquelas pessoas que vêm, que gostam das reuniões, que dizem assim: hoje me apetece ir à igreja. Aquelas pessoas que até gostam das canções, vêm de vez em quando, mas há uma diferença enorme, como da água para o vinho, daquelas que permanecem. Isso aconteceu nos dias de Jesus. Se não fosse isso, não havia necessidade de Jesus repetir 3 vezes. Ele estava repetindo 3 vezes: se permanecerdes em mim, se tiverdes em mim, 3 vezes, porque já desde aqueles dias havia pessoas que vinham até Jesus e não permaneciam. Já desde aqueles dias, Jesus via muitos que iam até ele, resolviam seus problemas e não voltavam mais. Muitos, como aqueles 10 leprosos, que foram 9 deles curados e apenas um permaneceu. Nos dias de hoje não é diferente. Se todas as pessoas que entraram pelas portas tivessem permanecido, ora, nós teríamos que construir uma igreja 5 vezes maior do que essa, e olhe lá. Mas nem todas que vêm permanecem. E eu posso dizer uma coisa para você, pessoal: não é a videira que precisa do ramo, é o ramo que precisa da videira. Se você pegar uma árvore e cortar um galho dela, ela vai sentir, como Deus sente cada pessoa que não permanece. Deus sente a falta. Deus não fica indiferente. Não pense que Deus é aquela pessoa que diz: não quer, vai embora. Não, Ele sente, como a árvore sente um corte de um ramo. Mas quando a árvore perde um ramo, ela continua sendo árvore. Mas e o ramo? O que ele é fora da árvore? Nunca se esqueça, pessoal, Deus sem nós continua sendo Deus, mas nós sem Deus não somos nada. Não é Deus que precisa de nós, somos nós que precisamos dele, porque a vida não está no ramo, a vida está na videira, e eu preciso estar nele para receber a vida dele. Às vezes as pessoas, desculpe eu falar dessa forma, às vezes as pessoas que vêm para a igreja parece que estão fazendo um favor para Deus, porque vem com má vontade, vem e chega na cadeira da igreja, mal começa a pregar, já começa a dormir. Eu não sei se a minha voz é tão suave assim, maravilhosa, que faz as pessoas dormirem, mas é incrível, pessoal. Tem gente que eu mando abrir a Bíblia, quando eu vou olhar para ela já está dormindo, eu nem comecei a ler ainda. Então às vezes parece que ela está ali só para agradar a esposa, só para agradar o marido, está ali só para cumprir um compromisso, porque não é possível a pessoa ter tanta vontade de vir para a igreja e mal chegar na igreja começar a dormir. Então essas pessoas parecem que estão fazendo um favor para Deus, e nós temos que entender, pessoal, Deus é que está fazendo um favor em nos receber, em nos deixar estar colado a Ele. Amém? Nós temos que ter essa consciência, pessoal. Infelizmente muitos não têm. Para terminar, versículo 13, Jesus diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Olha só, ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Sabe qual é o maior problema de muitas pessoas? É ela querer medir o amor de Deus pela circunstância da vida dela. Eu vou explicar para você. Tem pessoas que quando as coisas estão indo bem, ela se sente amada por Deus, mas se as coisas começam a correr mal, ela se sente desprezada por Deus, porque para ela, o amor de Deus é medido pelas condições em que a vida dela está. Quando está dando tudo certo, como Deus me ama. Mas quando as coisas não dão certo, ela começa a pensar que Deus não gosta dela, que Deus não ama ela, como se o amor de Deus fosse medido
pelas circunstâncias da sua vida, quando na verdade o amor de Deus, o amor do Senhor Jesus já foi provado e não precisa ser provado mais uma vez. Foi provado quando Ele deu a vida dele por nós, quando Deus deu a vida do seu Filho por nós, e Ele não precisa provar mais nada, acontecendo as bênçãos ou não acontecendo, Ele ouvindo e respondendo às nossas orações ou não ouvindo, isso não altera o amor que Ele tem por nós. Até porque você que é mãe, pai, você é testemunha de que nem sempre você pode fazer o que os seus filhos querem, e às vezes tem coisas que você não pode impedir que o seu filho passe, porque existem certas circunstâncias que o seu filho só vai aprender quando ele passar. E diga-se de passagem, eu não posso culpar a Deus pelos infortúnios da minha vida, porque na maioria deles fui eu mesmo quem causei. Muitos dos seus problemas, muitos dos nossos problemas, na verdade a maioria deles foram más escolhas da nossa parte, foram más atitudes, decisões da nossa parte. Então como eu posso achar que Ele não me ama, se eu estou passando uma coisa que fui eu mesmo quem provoquei, com o meu mau feitio, com as minhas más escolhas, por agir na carne ou na emoção, ao invés de agir de acordo com a palavra de Deus. Então o amor dele não precisa mais ser provado, já foi provado, agora sou eu quem tem que provar o meu amor por ele, amém? E aí ele diz: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando, já não vos chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer, amém? Veja só que coisa extraordinária, Deus Ele nos quer como seu amigo. Talvez você seja aquela pessoa que ninguém quer você nem como amigo, mas Deus, o soberano Deus, quer você como amigo. Não importa se as pessoas nesse mundo não querem a sua amizade. Talvez você seja aquela pessoa que você entra no elevador e o seu vizinho não é capaz de dar um bom dia para você. Você é desprezado até pela sua própria família, mas Jesus te chama de amigo. E Ele quer que você seja amigo dele. Você abre a Bíblia e você vê como Ele tratava e tratou aqueles que eram seus amigos. Abraão foi chamado de amigo de Deus. Veja que Noé, num mundo cheio de corrupção, Noé andava com Deus. Jó, mesmo perdendo tudo, não deixou de ser um homem íntegro, reto e temente a Deus. José foi vendido como escravo injustamente, foi preso mais tarde injustamente, mas não deixou de ser amigo de Deus, mesmo com as coisas dando tudo errado. Deus quer que nós sejamos amigos dele. Mas por que muitas pessoas, mesmo estando dentro da igreja, não têm essa amizade com Deus? Porque elas estão divididas entre ser amigo de Deus e ser amigo do mundo. Porque não tem como. Se você é amigo de um, se torna inimigo de outro. Você observa Jesus falando no versículo 18, quando ele diz: se o mundo vos odeia, sabeis primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Então não tem jeito, ou você é amigo de um, ou é amigo do outro. Quando você se torna amigo de Deus, imediatamente você se torna inimigo do mundo. E quando você se recusa a deixar de ser amigo do mundo, você se torna inimigo de quem? De Deus. Está escrito que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Por isso eu pedi para você abrir aí também em 1 João, no capítulo 2, no versículo 15, quando o Espírito Santo diz: não ameis o mundo, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne
A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Mas olha só um alerta importante: mas o mundo passa, e a sua concupiscência passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitas pessoas não se tornam amigos de Deus porque não querem deixar o mundo, preferem ser amigos do mundo do que ser amigos de Deus. Mas Deus está dizendo: não se esqueça, o mundo passa. Muitas pessoas deixaram a presença de Deus por causa de uma amizade do mundo. Passado algum tempo, aqueles amigos pelo qual ela trocou a presença de Deus por eles, mais tarde foram eles que viraram as costas para ela. Pessoas que deixaram a presença de Deus por causa de uma fantasia, deixaram a presença de Deus por conta de uma ilusão, pessoas que, principalmente jovens, pessoas que nasceram na igreja, eram quando crianças, foram consagradas no altar, e mais tarde, quando começou a escola, aí veio a faculdade, e aquela vida do mundo, as noitadas, e aí trocaram o amigo que ele tinha pela amizade do mundo. Mais tarde, esse mundo que ela se tornou amigo foi quem lhe apresentou os vícios, foi quem fez ela viver como uma mãe solteira, foi quem agora faz com que ela olhe para a vida dela e pense: o que eu fiz com a minha vida? Mas quando você é amigo de Deus, você vive neste mundo como inimigo do mundo, mas esse amigo que você tem, ele é autossuficiente, ele supre todas as suas necessidades, ele faz com que você não sinta necessidade. Se você tem amigos ao seu lado, no trabalho, onde você vive, amém. Se você não tem, não faz falta, porque Jesus é um amigo suficiente, que você não fica atrás da atenção de ninguém, a atenção dele é suficiente, amém? É muito bom quando nós temos pessoas realmente verdadeiras do nosso lado, mas também quando não temos, sigamos em frente, porque o nosso Deus supre a tudo, amém? Você quer ser amigo de Deus? Então, não pode ser amigo do mundo, das coisas do mundo. É preciso você fazer a sua escolha. Fiquem de pé, por favor. Nós vamos servir a Santa Ceia. E a Santa Ceia, quando Jesus serviu a Santa Ceia, quando ele instituiu a Santa Ceia, os obreiros podem preparar, por favor. Quando ele instituiu a Santa Ceia, ele disse: fazei isto todas as vezes que o fizerdes em memória de mim. Amém? É como se cada vez que nós participássemos da Santa Ceia, Jesus nos fizesse lembrar do que ele fez por nós. Porque a Santa Ceia, que é o pão e o cálice, simbolizam o corpo e o sangue de Jesus que foi oferecido por nós. E a cada Santa Ceia nós lembramos o que ele fez por nós. Lembramos que o amor dele por nós já foi provado naquela cruz, e que agora é a nossa vez de dar a nossa vida por ele. Amém? Por isso que, se você não está disposto a dar sua vida por ele, se você ainda não tomou essa decisão de ser amigo de Deus, então eu aconselho você que não participe da Santa Ceia. Mas eu não tenho essa autoridade para dizer quem pode e quem não pode. Eu não posso fazer isso. Nenhum obreiro pode fazer isso. Só a própria pessoa é quem pode decidir o que ela quer para si. Se ela quer estar disposta a dar a vida dela como Jesus deu, representado por essa Santa Ceia, ou se ela ainda não está disposta a isso. Amém? Então não faça para agradar o seu marido, a sua esposa, ou o seu convidado, ou alguém que você trouxe para a igreja, ou alguém que te trouxe para a igreja. Não faça porque todos, ou a maioria está participando, porque você não tem que mostrar nada para ninguém. Porque a pior coisa que tem, pior do que não participar, é participar indignamente. Porque se você não participa, é uma coisa, mas você participar e não participar com o devido temor e estar certo do que está fazendo, é um pior pecado do que deixar de participar. Então por isso eu aconselho, você que ainda não quer largar o vício, você que ainda não quer deixar o mundo, você que ainda não quer se batizar, não participe. Um dia, quem sabe, você toma essa decisão antes de Deus cortar você da videira.
Ainda, quem sabe, um dia você tome essa decisão antes de ser lançado fora, como muitos um dia já foram. Mas se você não está disposto ainda, não participe, porque senão o que era para abençoar acaba até se tornando uma maldição para você. Amém? Mas se você está certo, você quer permanecer, você não quer ser um turista, um visitante, você quer ser este ramo ligado à videira até o fim, não por causa do que Deus tem para te oferecer, não por causa das bênçãos que Ele tem para te dar, mas pelo que Ele representa para você, que independente dele te abençoar ou não abençoar, você vai estar ligado a Ele até o fim, pelo que Ele fez por você naquela cruz. Então pode participar dessa Santa Ceia, porque hoje você vai sair daqui como um amigo de Deus. Amém? Então fique à vontade, os obreiros podem servir, por favor.